perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Começa agora o curso livre Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, o professor Nilson José Machado explica o valor do conhecimento como mercadoria e as diferentes relações do conhecimento com as estruturas da sociedade. Vamos então à aula de tópicos de epistemologia e didática. O tema de hoje é o valor do conhecimento, ou dito de outra maneira, assim, o conhecimento como um valor, né? Como é que a gente pensa sobre o valor do conhecimento, ou do conhecimento como um valor, né? É um tema especialmente importante pelo fato de que hoje o conhecimento se transformou no principal fator de produção. Então, essa relação direta entre o mundo do conhecimento, assim, o mundo do trabalho, essa relação direta está em cena, não é? Está no centro das atenções. E há dois fatos aí para considerar. Primeiro, assim, que o tratamento direto do conhecimento como uma mercadoria, está inserido aí no trabalho, no mundo do trabalho, então o tratamento do conhecimento como uma mercadoria tem sido muito frequente, né? Muito comum, uma aparência muito natural, né? Que o conhecimento é uma mercadoria no sentido industrial. Isso é um fato. E o outro fato é que nessa aproximação entre esses universos do conhecimento e do trabalho, um outro fato é a grande timidez da gente da área da educação de falar sobre isso, e da grande ousadia visível do pessoal da área de economia, de administração, de gestão, de falar do conhecimento, né? Então a gente vê, ouve, né? Assiste com muito mais frequência assim, economistas, ou gestores, ou administradores, né, falarem sobre o conhecimento e nos darem lições, recados, né, direto, nas revistas semanais aí de ampla circulação, são economistas falando e dando recados, não é? A gente vê muito mais isso do que educadores se apropriando de alguma maneira, né, desse terreno do trabalho, da economia, dado que o dado de realidade é que esses dois universos agora estão absolutamente entrelaçados, né? Dizer que o conhecimento é hoje o principal fator de produção não é retórica, é uma coisa prática. Por exemplo, uma mercadoria no sentido industrial, digamos um automóvel. Um automóvel é uma mercadoria em sentido industrial, né? Produzido na fábrica mais sofisticada tecnologicamente, né? Tudo automatizado, ou quase tudo automatizado. Terrível. Eu nunca visitei no exterior esse tipo de fábrica, mas alguns colegas que visitaram me passaram essa impressão que eu estou passando para vocês. Ó. Galpões escuros, porque o robô não precisa de luz para enxergar onde pôr a solda, é tudo automatizado, né? Galpões escuros e a coisa rolando lá e a produção ocorrendo, né? Automatizado. Pois bem, mesmo no esquema de produção bem assim, cheio de tecnologia, não é? O preço do carro tem uma parcela que corresponde à matéria-prima que ainda é da ordem assim de 30% a 40% do preço do carro. Corresponde ainda à matéria-prima, matéria bruta, aço, essas coisas todas, né? Isso num produto típico industrial, um automóvel.
Agora, quando a gente pensa num produto típico da nossa época, o que seria, digamos, um computador, né? Ou mais sofisticado ainda, não um computador, um software, o que vai rodar dentro do computador. Aí, quando a gente pensa nisso, qual o peso da matéria-prima no custo final de um produto como esse? Num computador, qual é o peso da matéria-prima no custo final de um computador? 2%, 3%, é ridículo. Quando você compra, você paga, não é a matéria-prima. Tanto que quando o negócio fica ultrapassado, você não consegue nem dar, nem vender, nem nada, não é? Você paga, sim, a empresa que produziu o chip mais rápido e não sei o quê, ela investiu em tecnologia e ela vende e ela cobra, né? E você está pagando conhecimento, não é a matéria-prima ali bruta, não é? Então, é o conhecimento que está no preço. E se a gente pensa num software, é pior ainda, porque a parte material de qualquer software é o preço quanto é. O preço de um CD, que nem existe mais, não é? O preço assim da mídia mesmo ali é nada. Você paga um joguinho caríssimo para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, compra um jogo, um game desses aí, paga, não é? R$200, e quanto daquilo é a matéria-prima? Nada. Quase nada. Se fosse pelo CD ou pelo meio ali material, o cara te daria de graça, né? Então, isso torna a situação assim complexa, mas especialmente interessante para a gente. Quer dizer, como atribuir valor assim ao conhecimento, porque não dá para negar a dimensão mercadoria, mas não dá para se entregar à dimensão mercadoria, porque o conhecimento, se você quiser chamar de mercadoria, chama, mas é uma mercadoria muito diferente de uma mercadoria no sentido industrial, né? Um sabonete, um automóvel, uma cadeira, né? Muito diferente. Então, essa é a problemática, né, para a gente conversar. E, repito, é natural essa mistura e tratar o conhecimento como uma mercadoria, natural, está na boca do povo, e o outro fato é que os economistas estão falando muito disso e a gente está muito mais quietinho na área de educação. Há um livrinho, está na nossa bibliografia, um livrinho do André Gorz. É um livrinho porque é um grande livro, mas de 60 páginas, pequeno livro, chamado O Imaterial. O Imaterial, né? É um livrinho. E esse livro saiu, eu fiquei empolgado, saí, comprei na livraria francesa, né? Saiu em francês, foi caro pra caramba. Aí eu falei, vai demorar. Aí mal cheguei em casa, umas 2, 3 semanas, o livro estava aí em português. A edição em português é melhor do que a edição francesa, mais bem cuidada graficamente e mais barato. Custa 20, 30 reais aí o livro em português, em francês foi 90, 100, 100 e tanto. Bom, mas o que o André Gorz examina aqui é justamente esse modo de produção de hoje. Como é que empresas, e ele dá exemplos, como a Nike, né? O que você paga quando compra um produto Nike? A empresa mesmo é uma salinha com 2, 3 pessoas trabalhando. A empresa. Agora, tudo uma parte é feita na Ásia, em algum lugar, outra em outro lugar, tudo contratado, mas quando fala da empresa, é aquele grupo que produz os modelos, né, faz os projetos, e aí essa parte jogada para a produção mesmo, vale muito pouco, pagam muito pouco, ganham muito pouco as pessoas que trabalham, não é? E o grande valor, no sentido de preço, está naquele núcleo pequeno, uma sala, né, que é de onde nascem os projetos. Não é? E esse imaterial que há no valor do conhecimento é o tema desse pequeno, mas riquíssimo livro do André Gorz, né? Esses problemas têm vindo à tona com muita frequência, como, por exemplo, agora em 2008, quando houve aquela crise nos Estados Unidos, né? A crise da Bolsa, uma crise assim, traduzida de uma maneira popular, simples, assim, somando-se naquela época, em 2008, todos os PIBs de todos os países do mundo davam um certo valor, sei lá,
40 trilhões de dólares, alguma coisa, 50 trilhões de dólares, dava uma coisa assim. Agora, o dinheiro que estava sendo movimentado nas bolsas era 3 vezes o valor da produção mundial de tudo. Ou seja, a artificialidade do valor, né? Antes mesmo dessa crise já havia ocorrido outras crises de empresas assim da área de informática, né? Empresas que valem um monte, mas na hora H a coisa se desaparece, né? Esse valor assim não material, esse valor imaterial, né? Antigamente, toda moeda, quando falava de valor em sentido monetário, toda moeda tinha um lastro, né? Um lastro em ouro. E isso era uma garantia da credibilidade da moeda, né? Isso deixou de existir, já faz uns 40 anos. Isso deixava de existir em períodos de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Aí ficava meio bagunçado, né, a economia, mas depois que restabelecia, voltava ao padrão ouro, né? Mas a última vez que isso saiu da frente e não voltou mais foi com o Nixon, acho que em 72, que acabou essa padrão ouro. Então, o mercado, não é? E o valor assim no mercado depende basicamente da confiança, né? Da confiança de todos. Se você desconfiar e sair correndo para tirar o dinheiro do banco e um monte de gente seguir você, vai quebrar, né? Vai provocar um problema daí, né? Não há nada lastro físico que garanta, né? Então, isso são só problemas que eu estou falando associados a essa transformação do conhecimento intangível, não é? Imaterial, num valor que está dentro do preço dos produtos, está dentro das mercadorias que estão circulando aí, né? Quer dizer, vamos então conversar a respeito disso. Inicialmente, só para deixar bem nítido uma coisa que já foi falada aqui várias vezes, ó, naquela pirâmide que começa nos dados, passa pelas informações, não é? O nível do conhecimento e depois o da inteligência, onde estão as pessoas, não é? Nessa pirâmide, o problema do valor, não é? Da medida, né? De se medir o valor, então ele está presente em todos os níveis aí. Só que aqui embaixo, nesse nível dos bancos de dados, a gente fala em bit e parece que está tudo muito claro, né? Tantos bits, tantos bytes, e é uma quantificação e uma medida, né? E uma estimativa do valor de um banco de dados pela quantidade de dados que tem lá dentro, né? Medido em bit, byte, por aí. Isso se resolve de uma maneira mais simples aqui. No nível da informação, se bem que se encher de dados não torna a gente sabidinho, né? Não basta, o dado pode soterrar a gente. No nível da informação, a questão do valor ou da medida já evoluiu para um outro instrumento de medida, ou uma outra unidade de medida, que é o ínfon, que é pouco conhecido. A gente praticamente está empolgado ainda nesse nível dos dados e da quantidade de dados, né, disponíveis aí no mundo, né? O nível da informação, que já seria o dado com significado, mas envolvendo gente, uma unidade de medida similar ao bit é o ínfon, que é o dado num contexto. Não é um 0, 1 só, tem, não tem, mas é o 0, 1, tem, não tem, num determinado contexto. Se um bit é simplesmente um par, ou 0 ou 1, um ínfon é 0 ou 1, mas num contexto. E um contexto é uma ênupla de variáveis, né? Então, chove aqui nesse lugar, nessa hora e as circunstâncias. Ou então, não chove aqui nesse lugar, nessa hora, nessas circunstâncias. Isso é um ínfon de informação.
Um bit é só chove ou não chove, né? Chove, não chove, e estamos conversando, né? Agora, onde, de que jeito? Dizer 0, 1, mas num contexto é um ínfimo. Agora, isso é pouco ainda para eu avaliar o valor do conhecimento. O conhecimento, uma unidade aqui proposta, basicamente que o nome é o chunk, é a questão da narrativa. A gente avalia o valor do conhecimento isso tecnicamente, né? Pela história, contando uma história que a gente amarra algo de valor. Por exemplo, um filme que é o exemplo mais forte, né? Um filme. As informações são como as cenas isoladas e construir uma história, contar uma história a partir daquelas belas cenas é que é fazer uma narrativa. E cada unidade de narrativa é que é um chunk, né? Então, eu digo para avaliar tecnicamente assim, o valor do conhecimento. Só que, assim como o dado é matéria para a informação, o conhecimento é matéria para a inteligência. Quer dizer, para a inteligência significa para as pessoas, né? Os projetos assim das pessoas. Agora, e as pessoas? Como é que se avalia, né? O valor das pessoas? Aí é que é o grande nó. A situação só se torna mais complexa à medida que a gente sobe, não é? E essa é a grande questão. O valor, se eu estou falando do valor do conhecimento, mas o conhecimento se legitima na medida em que ele pode ser mobilizado para a realização dos projetos das pessoas. E as pessoas, né? Então, eu falei aqui até acho que na semana passada para vocês, de um livro do Amartya Sen, As Pessoas em Primeiro Lugar, que estou passando para vocês darem uma olhada, que é um livro recente, atual mesmo, e que traduz essa preocupação de como associar ou atribuir valor assim, às pessoas, né? Toda a ética, que vai ser tema dessas duas últimas aulas, né, próximas, toda a ética decorre da resposta que a gente dá a essa questão, como é que se atribui valor às pessoas, não é? A Kant, que vai ser um referencial grande para a gente pensar a ética e a relação ética e educação, funda a ética dele, do Kant, que é uma grande estrutura, né? 3 grandes livros fundando a ética do Kant, e ele funda a ética basicamente a partir de 2 valores, né? Um princípio de universalização, uma coisa é boa se eu puder, se todo mundo querendo fazer, pode, né? E um princípio, assim, primeiro, que é as pessoas são um valor fim. Uma pessoa não pode servir de meio para uma coisa que está além dela, que está fora dela, né? É antiético isso daí. Então, essa questão da atribuição do valor das pessoas, isso vai estar no centro da nossa conversa, nas 2 últimas aulas, na questão da relação ética-educação. Então, esse é o cenário, mas hoje aqui nós queremos conversar sobre esse cenário em questões bem específicas, não é? Essa relação do conhecimento com o mundo do trabalho, essa dimensão mercadoria do conhecimento, os paradoxos que resultam de se considerar o conhecimento como uma mercadoria, que isso gera problemas na prática, e aí, sim, a alternativa, a componente alternativa para a gente pensar o conhecimento, que é a dádiva, a dimensão dádiva, né, no modo de pensar o conhecimento. Fiquem tranquilos, não estamos com nenhuma intenção de fundar uma igreja, não é esse o caminho, né? Mas é surpreendente quando a gente para prestar atenção como na vida essa dimensão dádiva é fundamental. Na vida, a própria vida, cada um de nós recebeu como uma dádiva, ninguém comprou como uma mercadoria, pobre, rico, não interessa, né?
Então, essa dimensão é especialmente importante quando a gente pensa o conhecimento. Primeiro, sobre o trabalho, essa relação conhecimento e trabalho. Vejam, há 3 grandes períodos, quando a gente olha de bem longe para pensar essa relação entre conhecimento e trabalho. 3 grandes períodos e bastante desiguais em termos de tamanho, né? Assim, até a Revolução Industrial, do século XVIII, a Revolução Industrial da máquina a vapor, né? Da segunda metade do século XVIII, até aí, a distinção era nítida. Uma coisa é o universo do conhecimento, outra coisa é o universo do trabalho, da economia. E essas coisas não tinham uma relação, não se aproximavam, né? Claro que eu não estou igualando a Grécia Antiga, a Idade Média ou o período da Revolução Industrial. A coisa vai se construindo ao longo do tempo, mas olhando de longe, a grande mancha são 2 universos diferentes, o conhecimento e o trabalho. Na Grécia isso é nítido, porque o universo do trabalho, isso é coisa de escravo, né? Quem trabalha isso, e o universo do conhecimento é o universo do logos, da episteme, né, da ciência. Um grego nunca faria sentido um grego dizer para um filho assim: estuda, meu filho, para poder se arrumar um bom emprego. Ele estudava e o valor do estudo não era para trabalhar, né? O trabalho era coisa de pobre, coisa do escravo, que era 60% da população, né? Bom, com a Revolução Industrial é que há uma mudança assim, de visão e se começa a pensar assim, que para trabalhar é preciso estudar. Então, a relação de separação some, em vez de conhecimento e o trabalho, né? Em vez da relação ser assim de absoluta separação entre esses 2 mundos, se passa para uma relação de aplicação. Quer dizer, o conhecimento se aplica ao mundo do trabalho. Então, tem que estudar para poder aplicar, né? A Revolução Industrial é o mesmo período assim da enciclopédia. Eu falei aqui outro dia para vocês da enciclopédia, a enciclopédia francesa, do Diderot, do D'Alembert, né? E é na enciclopédia que aparece pela primeira vez escrito assim, descrito um quadro de ocupações e um quadro de coisas que se tem que estudar para poder desempenhar aquelas ocupações. Então, estudar passa a ter uma relação com o mundo do trabalho, mas é uma relação estuda para aplicar lá, né? Isso se mantém assim aqui até antes da Revolução Industrial, não é? No período anterior. Isso se mantém assim, com essa cara de aplicação, mais ou menos de 1750 a 1950, essa ideia de estudar para aplicar. Repito que essas datas são para ver grandes manchas, não é que mudou no primeiro dia de 1950, né? Mas o que eu estou datando de 1950 é o aparecimento dos computadores, 48, 49, 50, né? Computadores eletrônicos. A partir daí, a relação entre esse mundo do conhecimento e o mundo do trabalho deixou de ser de mera aplicação e passou a ser de uma absoluta, né, integração, uma mistura que já confundimos tanto nossas pernas, sei lá, né? O Chico Buarque tem uma música assim, mas a mistura é total entre esses 2 universos, o do conhecimento e o do trabalho, né? É muito mais do que simplesmente dizer que se aplica. Na verdade, quando a gente pensa nas pessoas que estão trabalhando, quer dizer, na força de trabalho, não é? Se no século XVI você pensa na força de trabalho, pensa na gente trabalhando na agricultura, no campo e tudo, né? Na Inglaterra e no campo, né? No século XVIII aí o trabalhar é trabalhar na indústria, começa o período industrial até 1950,
século XIX, Marx e tudo mais, e o trabalho é o trabalho do operário na indústria, né? Aqui, nesse período que começa a se desenhar a partir de 1950, né? E nesses últimos 50, 60 anos, né? A quantidade de pessoas que trabalham no mundo na agricultura é declinante, assim, declina 4, 5% da força de trabalho na agricultura, né? Em países mais desenvolvidos, 2%, né? No Brasil ainda vai 10 ou mais, por conta de misturar pesca, não é, pecuária, junta tudo, ainda dá e um território grande, né? Mas ainda assim, não dá para pensar o futuro do trabalho pensando que as pessoas vão trabalhar na agricultura, né? E na indústria, a quantidade de pessoas trabalhando é declinante também no mundo inteiro, né? Declinante na indústria, na produção bruta, assim, porque o grosso das pessoas está trabalhando em setor de serviços, chamado terceiro setor, né? O setor de serviços, assim, né? Que é movido inteiramente a conhecimento, tecnologia, essas coisas aqui, né? Mas o setor de serviço é que está ocupando, as pessoas estão essencialmente ocupadas aí. Mesmo nos países mais, quer dizer, que não são tão desenvolvidos como o nosso, 70% da força de trabalho está no setor de serviço, 2/3 ou um pouco mais está no setor de serviço, né? Não é essencialmente nem na agricultura, nem na indústria, né? Mas é nesse setor de serviço. E esse setor de serviço é onde há a grande mistura, né? Entre conhecimento e trabalho, né? Nesse setor de serviço. O Adam Schaff é um polonês interessante, como o André Gorz, Adam Schaff. Ambos foram, né, do Partido Comunista e são ex-comunistas, né, saíram e foram produzir obra em outra direção, né, mas viveram a experiência do partidão e escreveram livros, o André Gorz sobre a divisão do trabalho e particularmente esse sobre o imaterial. E o Adam Schaff, ele tem um livro que se chama A Revolução Informática, ou Informacional, a Revolução Informática. Vai. E nesse livro, A Revolução Informática, publicado pela editora da Unesp aqui no Brasil, um pequeno livro também, A Revolução Informática, ele começa com uma indagação sobre qual seria o futuro do trabalho. O futuro do trabalho e a educação, é a pergunta do primeiro capítulo. O futuro do trabalho e a educação. O último capítulo do livro é o futuro do trabalho é a educação. Ele trabalhou o livro inteiro para pôr um acento no é. De o futuro do trabalho e a educação, ele chegou no final ao futuro do trabalho é a educação. Quer dizer, ele está projetando, né? No futuro, estar trabalhando significará estar estudando, estar ensinando, estar aprendendo. Esse vai ser o significado do trabalhar, né? Caracterizando essa mistura entre esses dois universos, né? Então, isso dá uma enorme responsabilidade para a gente da área de educação, uma enorme responsabilidade, né? Porque é claro que isso reconfigura o que é trabalhar, qual é o significado do trabalho, né? E como se lida com o conhecimento, e aqui está muito longe de a solução ser uma coisa do tipo bem, mal, certo, errado, céu, inferno, e a empresa é um inferno, e a escola é o céu, está muito longe disso, né? A situação aqui quer dizer, a gente tem muito que aprender com o modo como as empresas funcionam, e as empresas têm muito que aprender com o modo como as escolas funcionam, né? A relação aí é de simbiose. Veja, houve momentos muito delicados. Um momento, por exemplo, acho que você deve estar lembrando dele, é assim, quando se passou a falar de qualidade na educação. Isso foi um momento marcante, porque quem que não quer
educação de qualidade? Todo mundo quer, né? Agora, qualidade na educação é a mesma coisa que qualidade na empresa? Aí não, né? Aí tem diferença. E o discurso da qualidade, ele foi transplantado muito acriticamente, não é? Da empresa para a escola. Por exemplo, o que é o sucesso da qualidade na empresa pode ser a desgraça da qualidade na escola. Quer um exemplo? O sucesso da qualidade na empresa, uma empresa que tem um certificado ISO 9.000, 10.000, sei lá, 18.000, né? Ela tem que ter uma qualidade, os produtos dela, que é assim, eles não podem ser muito discrepantes. Se uma empresa produz um aparelho de TV que ora dura 10.000 horas, ora dura 5.000 horas, ora dura 25.000 horas, mas isso é uma bagunça. Ela é punida nos certificados aí de qualidade. Os produtos e as empresas premiadas são bem padronizados, né? Quando ela diz que oferece o produto, diz dura mais ou menos isso, pequenas variações. Então, o sucesso de um produto é assim, é uma padronização e pequenas variações em torno de um resultado. Isso é a desgraça da escola. Se você pensar que, vamos dizer assim, o produto, entre aspas, que está saindo da escola, as pessoas que estão saindo, né? O sucesso são as pequenas variações em torno de um padrão, estou fora, né? Quer dizer, não dá para pensar a qualidade na escola a partir dessa ideia da qualidade na empresa, só por exemplo. A crítica, né? E a teoria crítica é importante para se pensar esse universo, né? Ou essa mistura de universo, mas não fazer essa transposição direta. Que não... Agora, a questão da avaliação tem a ver com valor, e quando se começa a pensar em avaliar e estimar o valor, né? Sem nitidez no qual é o valor do conhecimento, justamente esse tema, né? Aí começa a dar zebra, não é? Eu acho que você avalia segundo um projeto, sempre. E o projeto de uma escola não é o projeto de uma empresa, né? A mais complexa das empresas é mais fácil você caracterizar o projeto do que a mais simples das escolas. Você é uma empresa multinacional, complexa para burro, mas é muito mais fácil delinear o projeto, porque o quadro de valores é mais estreito. O quadro de valores é mais bem delimitado. Ela quer isso, ela busca aquilo, do que, não é? Fazer um planejamento, pensar o projeto de uma escola, que envolve gente, pessoas, não é? A complexidade é muito maior. Então, não dá para avaliar uma empresa como se avalia uma escola, né? Não, toda essa transposição é condenada a ter problema. Quer dizer, não é assim, porque se decide que não se vai reprovar ou se decide que se vai reprovar. Isso é consequência do tipo de trabalho, não é? Quer dizer, eu acho que todo mundo tem que ser aprovado, mas não por decreto. Não é porque foi decretado isso. Todo mundo tem que ser aprovado porque esse é o resultado natural. Há países, na França, por exemplo, em que as séries são por idades, classe de 10 anos, classe de 11 anos, classe de 12 anos. Então, a pessoa muda de idade, e muda de ano e muda de série. É o natural, você não fica um ano mais velho e vai para a série adiante, né? Casos excepcionais ocorrem, uma criança fica doente, tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ela vai ficar retida. Mas é o excepcional. O ordinário é as pessoas serem aprovadas. Agora, não é por decreto, né? É porque há o espaço para se trabalhar com a criança e, sobretudo, para valorizar por meio de diferentes instrumentos o que ela produz. Não é só o resultado de uma prova. Tem a prova, tem isso, tem aquilo. E quando você junta todo esse espectro de instrumentos, é natural aprovar uma pessoa. É estranho reprovar, né? É fácil reprovar quando você pensa na sua matéria, dá zero em matemática, mas dar zero numa pessoa, uma pessoa zero não existe, né? Uma pessoa zero é uma pessoa mal avaliada, você não conseguiu ver, enxergar a pessoa, né? Então, o problema da avaliação é um problema que realmente tem a ver com essa questão do valor. Bom, aqui, então, nós vivemos esse período de integração. Então, o conhecimento está no mundo do trabalho e está plantadão, absolutamente integrado aqui nesse mundo do trabalho. Você fala da tecnologia, né? Como a gente conversou,
e a tecnologia traduz até na palavra essa mistura entre a técnica e o logos, não é? Essa integração entre a técnica e o logos. Pois bem, estamos aqui no mundo do trabalho. Agora vamos pegar um livro sobre conhecimento no mundo do trabalho. Se vocês forem à livraria, a Livraria Cultura, a livraria grande, assim, que tem um acervo grande, e procurarem livros com conhecimento no título e com trabalho no título, conhecimento, economia e tudo, né? Esse daqui, por exemplo, Knowledge Assets, o que seria isso? É o conhecimento como um ativo, esse asset, não é? Pois bem, pega um livro como esse, não é? E vamos examinar, né, o que tem aqui. O que chama de conhecimento aqui? Como é que o conhecimento é tratado aqui? Né? Então, vamos fazer isso? Esse livro está aí, vai circular aí com vocês, mas eu mostro umas páginas assim, ó. O conhecimento nesses livros que tratam da gestão do conhecimento na empresa, o conhecimento é assim, olha, um paralelepípedo, um espaço tridimensional. 3 dimensões tem o conhecimento, não é? Pode abrir em qualquer folha aí, mas é um paralelepípedo em que sentido? Quais são as 3 dimensões, os 3 eixos a partir dos quais se pensa o conhecimento? São 3 eixos assim, ó. Um eixo, outro eixo, e aqui outro eixo. Então, 3 eixos. Aqui é o 0, aqui, digamos, o 1. Aqui o 0, aqui o 1. Aqui o 0, aqui o 1. Só para dar uma ideia da orientação. E aí que aparece esse paralelepípedo representando o conhecimento. Mas que eixos são esses? Quer dizer, o que é considerado quando se está tratando assim do conhecimento? Então, está aqui os 3 eixos, e o conhecimento é um ponto no interior desse paralelepípedo, um paralelepípedo assim de... Está meio achatadinho aí, mas... Quais seriam os 3 eixos? Então, é o seguinte, ó. Um eixo 0, 1 é um eixo assim abstrato, concreto. Quer dizer, o 0 está no concreto e o 1 no abstrato. O valor é assim, quanto mais abstrato, mais valor no conhecimento. Faz sentido isso? Pode olhar nos livros aí, no livro que está circulando, nos eixos, o que está, né? Um conhecimento, quanto mais concreto, menos vale, quanto mais abstrato, mais vale. Assusta um pouco, mas não, é razoável, é assim, ó. O conhecimento é concreto, nesse sentido, que está aí no livro, é uma coisa que eu conheço, eu sei fazer aqui, nesse contexto. Concretamente, eu sei fazer aqui. Se mexer um pouquinho no contexto, eu já danço, eu não sei mais. Não é? Então, se eu me afastar minimamente desse concreto aqui, eu já não sei mais. Aí isso vale pouco, vale nada. Agora, um conhecimento
abstrato, valioso, não é? Nesse eixo 0,1, 0, 100%. Então, é valioso assim, quando eu sei fazer aqui. Agora, muda o contexto, muda, não é? E eu continuo a saber fazer, eu transfiro de um contexto para outro. Então, é uma coisa que eu sei, e eu sei transportar para diferentes contextos, né? Isso é um conhecimento abstrato, nesse sentido aí do livro, né? Então, tudo bem. Quanto mais abstrato, melhor, significa quanto mais eu consigo abstrair a situação concreta e abstrair não para ficar no ar, mas para voltar em diferentes contextos, né, concreto, mais valioso é o que eu sei, né? Isso é um eixo. Agora, vocês estão vendo aí, que eu pus nos slides, ó, um outro eixo, qualquer um deles, né? Mas um outro eixo é assim, o 0 está no codificado, está no não codificado. Não codificado é o 0. E o codificado é o 1. Quer dizer, um conhecimento valioso é um conhecimento que eu sei codificar. O que quer dizer isso? Eu sei fazer uma coisa aqui, né? Se mexer um pouquinho, eu já danço. Não sei mais. Então, isso é o concreto, o abstrato. Agora, eu sei fazer uma coisa só aqui. Mas pelo menos, eu sei escrever, descrever o que eu faço aqui, ensinar para alguém fazer isso que eu faço aqui. Eu sei codificar, eu escrevo e diz, olha, você vai fazer isso aqui, nesse lugar, aí eu explico, codifico em alguma linguagem. Então, isso ainda tem algum valor, né? Agora, se eu só sei fazer uma coisa concretamente e não sei codificar em nenhuma linguagem, aí é o duplo 0, aí é uma desgraça total, não vale nada, né? O conhecimento. Agora, quanto mais aquilo que eu sei codificar em diferentes linguagens, eu escrevo um livro, eu produzo um DVD, eu produzo isso, aquilo, ou qualquer mídia, não é? Aí isso tem valor no sentido de que dá para extrair valor, dá para vender, dá para pôr em circulação como um valor, né? Estamos falando do conhecimento na indústria, né? O conhecimento como está no universo do trabalho. Então, o concreto vale nada, o abstrato vale muito, né? O não codificado não vale nada, o codificado vale muito, né? E o terceiro eixo, esse é que é a desgraça. Porque eu acho que esses dois que estão aí, a gente acata bem na escola, encara bem. O abstrato, nesse sentido, é bom, não é? Abstrair um contexto e baixar em múltiplos contextos. Se uma criança aprende que 3 mais 4 dá 7, mas ela aprende num contexto de maçãs, eu levei para a sala de aula uma cesta de maçãs e fiquei lá, 3 maçãs mais 4 maçãs, ela aprende só para maçã. Aí eu digo assim, mas e 3 abacaxi mais 4 abacaxi? Aí ela fica embananada, ela não aprendeu nada, né? Porque ela tem que aprender que 3 maçãs mais 4 maçãs dá 7 maçãs, e se eu perguntar para ela quanto dá 3 fantasmas mais 4 fantasmas, ela tem que dizer que dá 7 fantasmas. Ela não tem que pegar, não, fantasma não existe, não sei o que, eu não quero saber se existe ou não existe, mas 3 fantasmas mais 4 fantasmas dá 7 fantasmas, não é? Então, isso é o conhecimento abstrato e com valor. E o concreto que se amarra no contexto e não sai dali. O não codificado, eu não sei expressar o que eu sei, e isso joga o valor do que eu sei lá para baixo, né? Agora, quanto mais eu sou capaz de codificar o que eu sei em diferentes linguagens, por exemplo, um adulto vem para a escola, ele sabe um monte de coisa, mas ele não sabe escrever, né? Aí ele vem carente dessa capacidade de codificar o que sabe, né? Aí ele vem aprender isso é o que ele busca aqui, é uma coisa de valor, e codificar em diferentes linguagens. Então, esse é um eixo também interessante. Na próxima aula de tópicos de epistemologia e didática, o professor Nilson Machado continua a explicação sobre conhecimento e valor.